Pode levantar a plaquinha. Sai Michael, entra dois pontas, um colombiano e um brasileiro, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo, tem informação sobre Flamengo e Botafogo da Paraíba. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. 941 mil, vamos para 942 logo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Preparação finalizada para o confronto de hoje entre Flamengo e Botafogo da Paraíba para a grande decisão, né, meus amigos, da Copa do Brasil. O Flamengo já venceu o primeiro jogo por 1-0 jogando lá no Maranhão. Era até para o Flamengo ter vencido por mais, mas perdeu o gol a Pampa. E hoje o Flamengo precisa de pelo menos um empatezinho ali para se classificar, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo, como atual campeão, não pode, lógico, fazer feio na competição, ainda mais tendo vencido a primeira partida. Gente, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, o Flamengo tem que passar time alternativo, entendeu? Porque o grande foco do Flamengo é o final de semana, no domingo, quando enfrenta o Palmeiras lá naquele gramado de plástico lá do Allianz Parque. Mas, ó, também não pode desprezar, viu? Porque o Grêmio foi eliminado pro CSA. O CSA venceu por 3-2 em Alagoas e empatou em 0-0 da Arena do Grêmio. Tudo bem que passaram a mão no Grêmio aí, hein? Vou te contar que eu não vi nada, mas que se dane, né? O Flamengo mesmo, mas passaram a mão no Grêmio. Deixar claro aqui, o Vasco, rapaz. Faltou isso aqui, rapaz, pro Vasco ser eliminado. Eu vou te contar uma história. Assistir o jogo do Vasco é entretenimento puro. Você se diverte. Diversão é garantida, né? Agora, pro jogo de hoje, o Flamengo deve colocar uma escalação bem diferente, meus amigos. Já tem aqui até o provável time do Flamengo. Tá aí, ó. Matheus Cunha no gol, ele que foi o goleiro do confronto de ida lá no Maranhão, vai ser novamente o goleiro do Flamengo. O Wesley na lateral direita, não jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro, então não tem por que ele ser poupado. O próprio Felipe Luiz diz que quanto mais o jogador joga, quanto mais ele joga, melhor ele fica, com mais ritmo ele fica. Então tem que ir para jogo. Até porque, na realidade, ele jogou no último confronto do Botafogo. Eu tô trocando as bolas aqui. Ele não vai jogar contra o Palmeiras, né? Em função daquele ato horroroso, Bruno Arleu de Araújo, que deu um cartão amarelo para ele, ridículo, que não era para ter dado. Então, vai jogar hoje, tem que jogar mesmo. Já não vai jogar no domingo, só vai jogar contra o Fortaleza, contra o Deportivo Táchira pela Copa do Brasil no outro meio da semana, que aliás é uma decisão. O Flamengo precisa ganhar para avançar. Na zaga, João Vitor e Danilo. Boa zaga, tá mesclando ali juventude com experiência. O Flamengo tá precisando de zagueiro. Ainda bem que os zagueiros do Flamengo não estão se lesionando, porque tem pouco zagueiro experimentado. Tem Danilo, tem Léo Ortiz, tem o Léo Pereira. Aí você tem o garoto da base, João Vitor. Então tem que botar para jogo, porque na hora do pega para capar, o menino tem que estar experimentado. Então bota ele para jogo junto com o Danilo experiente. Ayrton Lucas na esquerda, dá uma descansada no Alexandre, que aliás está arrebentando, está jogando demais. Everton Araújo, Gerson, esse aí não jogou a última partida em função da expulsão, né, da partida diante da equipe do Bahia. Matheus Gonçalves, com a sua anarquia, não é mesmo, né? Foi escrito pelo Felipe Luiz como um jogador anárquico, ou seja, pouco obediente, com as funções táticas ali, individualista, enfim, é jovem, tem tempo hábil para corrigir isso ainda. Michael, Everton, Cebolinha e Pedro, né? E Pedro. Esse é o 11 titular do Flamengo, esses são os 11 titulares do Flamengo para encarar a equipe do Botafogo da Paraíba. E, gente, para ser bem sincero com vocês, é mais do que o suficiente para o Flamengo vencer esse jogo. Quem apita é Lucas Paulo Torresim e o bandeira número 1, Bruno Bosquilha, e o bandeira número 2, Vitor Hugo e Mazo dos Santos, tá? Esse é o pessoal
da arbitragem no árbitro de vídeo é o Caio Max Augusto Vieira. É o que tudo indica, que era terrível como árbitro de campo, mas foi designado para a arbitragem de vídeo, que ele faça uma boa arbitragem. Para a partida de hoje, o público tá pequeno, tá, pessoal? Cerca de 20 mil ingressos foram vendidos para o jogo de hoje no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Naturalmente, o torcedor está segurando a grana para o meio da semana que vem, né? Que é um jogo de Libertadores, um confronto que vai levar o Flamengo às oitavas de final da competição mais importante do continente. Já teve outros embates de Libertadores aí contra LDU. Esse horário, o que acontece? Ah, mas contra LDU foi 9h30, encheu porque tem apelo. Se botar, o cara faz um esforço a mais, enfim, a mulher, a pessoa faz um esforço a mais para ir no jogo. Um jogo desse sem apelo, você tem que estimular o cara a ir ao jogo. Mas aí não é culpa do Flamengo, é a televisão, quer botar o jogo para ser 9h30 da noite. Rapaz, tinha que baixar um decreto. Isso aí nunca vai acontecer. Isso aí nunca vai acontecer por causa da Globo. Jogo 9h30 da noite no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, mas sobretudo no Rio de Janeiro, tá proibido. Que isso, meu amigo? Acaba o jogo, é 1, 2 da manhã, porque coletiva, zona mista, e o torcedor também volta à tarde da noite. E esse horário, da zona do Maracanã até onde as pessoas moram, não é muito legal de você andar no Rio de Janeiro, fora que no outro dia o cara trabalha, o cara tem que acordar cedo. Aí o cara quer levar o filho, pô, é perigoso, não vou levar meu filho. Então, cara, é uma série de questões que tira, no máximo, 8h30 da noite. Tinha que ser o jogo. Mas, enfim, isso aí nunca vai mudar, porque envolve dinheiro, TV Globo, e uma série tem que passar a novela antes, e aí esquece. Isso aí já é de... Era 10 horas, tá baixado para 9h30, né? Dá bem, pelo menos. E ó, transmissão Pedrão RN TV sem delay. A partir das 7 horas da noite já estamos ao vivo, diretamente do Maracanã. Você tem que ir lá para Pedrão RN TV para acompanhar a transmissão rubro-negra de lá, beleza? Eu, WL, Gordola e Barquinho. Quádruplo dinâmico aí. Lá ele. Ó, mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, se reuniu com o futuro presidente da CBF, Samir Chaldi, no Rio de Janeiro, em um jantar no último domingo. BAP queria ouvir de Samir Chaldi propor algumas ideias para melhorar o futebol brasileiro. Chaldi ouviu tudo, disse entender, deixou claro nesse encontro que pretende trabalhar junto com os clubes em todos os processos, inclusive relativos à melhora da governança e da gestão da entidade. Ele se comprometeu de maneira informal de trabalhar na ideia de mudança do critério eleitoral, que a federação tem peso 3 no voto, os clubes da Série A têm peso 2 e os times da Série B têm peso 1. Mesmo que se una todos os clubes, não adianta. Ele quer mudar isso, pelo menos o BAP, ele se comprometeu de uma forma informal. Vamos ver se de fato ele vai levar isso a cabo. E outra coisa é reduzir os campeonatos estaduais também, né? Para tirar esse peso que tem no calendário do futebol brasileiro, que é muito em função dos campeonatos estaduais, né? De ser gigante. E aí você não tem as datas ali necessárias para fazer um campeonato brasileiro que esticado durante o ano todo e com gargalos de descansos ali, só vai ter descanso com eliminado. Quem quer ser eliminado? Ninguém. É evidente, né? E não tem mesmo que ser eliminado, né? Pessoal, faltava ontem, mas agora faltam menos de um mês para que o Flamengo encare a equipe do Chelsea. Vai ser no próximo dia 20, às 3 horas da tarde, Filadélfia, na Pensilvânia, meus amigos. Falta pouquíssimo para o Flamengo encarar o clube europeu bicampeão da UEFA Champions League, mas tem que avisar para eles que o Flamengo é tri da Libertadores, mas isso também não quer dizer nada, né? O que vai querer dizer é a qualidade técnica ali dentro do gramado, e o Flamengo vai ter que melhorar muita coisa, né, para bater de frente com essas equipes europeias, beleza? Por mais que o pessoal tá falando que não vai dar importância, porque é final de temporada, porque isso, porque aquilo, enfim,
a ver. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, apresentará Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira a partir da próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, em um hotel na Barra da Tijuca. O italiano também vai divulgar a primeira lista de convocados para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias, essas partidas que antecedem o Mundial de Clubes da FIFA, né? O Super Mundial de Clubes da FIFA. Após a data FIFA, começa o Mundial, então, e nomes do Flamengo devem figurar entre os selecionáveis na pré-lista. Já tem vários, tem 5, Wesley, Danilo, Alexandro, Gerson, enfim, né? Tem vários nomes do Flamengo. A ver se esses nomes, Léo Ortiz, né? Esses são 5 nomes, vão se confirmar na lista final de Carlo Ancelotti. E aí, o Flamengo vai viajar no dia 11, e aí provavelmente vai se apresentar depois esse nome, se porventura for selecionado. O Flamengo divulgou valores do ingresso para o jogo contra o Deportivo Táchira, válido pela última rodada da Copa Libertadores da América. O setor norte, vou falar o público geral. R$100, setor norte, 80 setor sul, 120 leste superior, leste inferior 140, oeste inferior 160. Comercialização começa a partir de amanhã, na quinta-feira, lógico, para as respectivas prioridades, para o sócio-torcedor, que paga um valor mais barato no ingresso, aquela coisa toda. E, gente, é um jogo importante. O Flamengo tem que lotar, tem que ter a mesma atmosfera que teve contra a LDU, que era de fato um jogo mais difícil. O placar perfeito era o 2-0, o Flamengo conseguiu o 2-0, agora é o Flamengo realmente conseguiu uma simples vitória que já avança. Com mais gols é melhor ainda, que o Flamengo, quem sabe, garante a primeira colocação, a depender do que vai acontecer lá na altitude entre a LDU e o Central Córdoba, que, na minha opinião, a tendência é até que a LDU vença, porque tá na altitude, beleza? O Flamengo compartilhou números interessantes do desempenho de alguns jogadores do Flamengo no clássico diante da equipe do Botafogo. Luiz Araújo, por exemplo, impressionou ao correr mais de 12,5 quilômetros, com 26 sprints realizados e uma velocidade máxima de 33 quilômetros por hora, todos eles representando seus melhores índices na temporada. Alexandre e Everton Araújo também atingiram recorde de distância e aceleração, enquanto Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingir suas melhores marcas de velocidade e explosão no ano, torcedor. Então, cara, não é falta de correr. O Flamengo é intenso, o Flamengo marca pressão. Já falei aqui defensivamente, o Flamengo é até um time seguro. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo tomou 2 gols no máximo. Quer dizer, tomou 2 do Cruzeiro, tomou 1 do Central Córdoba. Nos últimos 10, 12 jogos, mais ou menos. Agora, o ataque, cara, é aquilo de sempre. Chuta pra fora, não finaliza, sempre tenta um toque a mais. Falta poder de decisão para o Flamengo, que tem o De Arrascaeta, por exemplo, mas ele não pode jogar todos, ele não vai jogar todos, ele não estava disponível para jogar contra o Botafogo. É ele o cara que está resolvendo para o Flamengo. O Pedro também, só que o Pedro está pegando ritmo ainda, e não dá para jogar em cima das costas só desses jogadores. Precisam ter mais jogadores decisivos, senão a situação fica bem difícil. Pessoal, De Arrascaeta, em entrevista ao Desimpedidos, diretamente ao CT do Urubu, respondeu: quem foi o treinador que mais marcou ele durante toda a carreira dele? E ele falou: Jorge Jesus. Foi um dos treinadores que mais me marcou, não só por essas coisas em campo, mas também no dia a dia. Era um cara que perguntava se você estava bem, se tinha algum problema fora do campo. Tudo isso também é muito importante, de fato. De fato, o fator humano, você se preocupar com o ser humano. O próprio Michael já revelou isso, né? Que o Jorge Jesus perguntou: e aí, tá bem? E a cabeça? O Michael, enfim, passou por algumas situações, algumas complicações mentais, né? E, cara,
Jorge Jesus, não tem o que dizer, né? Mas calma, que deixa o Felipe trabalhando aí ainda, tá? Que eu acho que não é de todo ruim o trabalho. O Flamengo, de fato, teve uma Libertadores muito ruim no início, mas também a gente tem que olhar para a questão, cara, tá estourando todo mundo. E aí tem que investigar o que tá acontecendo, né? Por que o Flamengo tem tantos lesionados assim? Enfim, né? Vamos lá. Conselho Deliberativo do Flamengo acaba não, né? Aprovou ontem a criação de uma empresa nos Estados Unidos para diminuir a tributação no Mundial. Foram 177 votos sim, 17 votos não, 12 abstenções e ao todo foram 206 votos, né? A ampla maioria votou para aprovar a criação de uma empresa nos Estados Unidos para que o Flamengo tenha uma diminuição de cerca de 40%, 46% no tributo em cima da premiação que vai ser recebida pelo Flamengo para 20%, 21%. Lógico, o Flamengo tem pouco tempo com isso, o Flamengo tem que correr com isso. Tem um advogado nos Estados Unidos, né, que o BAP falou que tá ajudando, tá gerenciando a situação, advogado americano. Tem a questão dos vistos de trabalho que precisam ser tirados em tempo recorde, né? Porque os jogadores vão precisar desse visto para jogar bola lá, né? Inclusive, já fiquei sabendo de funcionário do Flamengo tendo visto negado, tá? Fiquei sabendo dessa situação aí, tá? A ver, tomara que não se torne um problema isso. Vamos ver. Cria do Flamengo na mira de clube português. Segundo o jornalista Sebastião Souza, o Gil Vicente fez contato com o Flamengo para tentar a contratação do goleiro Lucas Furtado, campeão da Libertadores Sub-20 com o Flamengo. Por enquanto, as negociações ainda não estão avançadas, pessoal, mas o time português deseja a contratação do goleiro. Muita calma nessa hora, Flamengo. Não sai negociando o goleiro não, porque o último, né, o Cauã foi lá pro Eintracht Frankfurt da Alemanha e tá arrebentando lá, acabou sofrendo uma lesão grave, ligamento cruzado anterior. A ver, Vene Casagrande trouxe a seguinte informação. Colombiano oferecido ao Flamengo. O atacante Luiz Angulo, do Central Córdoba, foi oferecido ao Flamengo na última terça-feira. Apesar do bom momento do jogador e dos elogios pelas atuações recentes, ainda não há negociações em andamento com o Flamengo. Olha, eu não vi nada demais, tá? Nesse jogador do Central Córdoba. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu não vi nada demais. O que eu sei é que o Flamengo está tentando a contratação do Wesley, lá do Al Nassr, da Arábia Saudita, para ser um desses pontas. E o Flamengo deseja contratar esses jogadores mais físicos, mais jovens, com perna, tá? Para o restante da temporada. Mas o Jorginho é um caso à parte, tá? E aí, em contrapartida à chegada de jogadores, terão saídas no Flamengo também, no plural. E uma delas já pode ser a do Michael. Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, trouxe a seguinte informação. O Al Duhail e mais 3 clubes do Catar estão interessados na contratação de Michael. Estão fortemente interessados e se movimentam internamente para contratar o jogador após a disputa do Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes da FIFA, a ver se isso vai acabar acontecendo. E a diretoria do Flamengo, ao que tudo indica, deseja negociar o jogador. Você aprova, se reprova? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.